E aí, marmotas do meu coração, tudo bem? Como vão vocês? Tudo bem? Eu vou bem, muito bem. Então, começando aqui nessa aula, eu vou falar dos poríferos. Então, ai, os poríferos! Muito bom, muito bom. Então, muito bom, vou começar falando dos poríferos, que... Calma aí, deixa eu deitar aqui. Que eles são caracterizados pelo quê? Os poríferos são caracterizados pelas esponjas, não são pelos Bob Esponjas. São pelas esponjas. Que no que? São meio que caracterizados assim, meio que parecidos com um pequeno barril cheio de furinho. Um monte de furinho que permite a... Ai, coçando na cabeça. Que permite a passagem da água e dos alimentos para absorver, para eles conseguirem ficar tranquilões. E aí, geralmente a maioria, geralmente são marinhos e de água doce. E são caracterizados pela presença de poros. Então, meu amigo, se você quiser ir bem na minha prova, se você for pro Enem, assim, nunca esqueça que eles são caracterizados pela presença de poros. Se não colocar isso, ó, já era. E também são considerados parazoários que não sem tecido verdadeiro. Então, se falar assim, sem tecido verdadeiro, você já sabe que são parazoários. Você já responde na lata, entendeu? Então, voltando aqui, agora eu vou falar um pouco da anatomia. Depois vai entrar outro professor falando um pouco da reprodução, assim, sabe? Dando meio que sendo um pouco diferenciado na nossa explicação. Então eu vou começar falando da anatomia dos poríferos, ou da filoporífera, como você preferir. Aqui a gente pode reconhecer um porífero por dentro, entendeu? Um porífero por dentro. Certo? Então, aqui a gente tem a cavidade interna, que é o átrio, que é onde a água entra, entendeu? Entrou a água, entendeu? Entrou a água. Aqui é o ósculo, que é o quê? Que ajuda a passagem da água para o lado externo. Então ela entrou aqui, ela vai sair aqui. Aqui são os poros, que eu falei para vocês que eles são caracterizados pelos poros. Então você tem que saber isso, porque os poros vão estar em todo lugar, todo lugar. Os coanócitos, eles estão ali para ajudar a passagem da água também, para filtrar os alimentos. Eu vou falar um pouco deles aqui, ó, nessa parte. Os coanócitos, que é o quê? A circulação de água, a captura da digestão intracelular dos partículas dos alimentos. Então é o seguinte, apresentado pelo quê? Por nessa parte aqui é o colarinho, sabe? Colarinho. E a parte que vai sair, parece uma boquinha, né? Colarinho, que vai sair. Dentro, quando a água estiver passando lá pelo átrio, né? Vai entrar as águas e as partículas alimentares, eles vão filtrar e depois que não der, jogou fora a sujeirinha aqui, ó. Jogou fora. E aí os vácuos digestivos são o que? Vão filtrar o que é bom para a esponja e pronto, acabou. Aí vamos descer um pouquinho aqui. Isso aqui foda-se, não vai cair. Dando continuidade no que o nosso amigo Careca já falou anteriormente, eu irei falar um pouco sobre os sistemas das poríferas. Não possui nenhum sistema nervoso, respiratório, digestório, circulatório, nem o excretor. O nervoso não possui, eles não fazem nada. O respiratório não possui, pois as trocas gasosas são feitas diretamente às células e o ambiente, podendo chamar de difusão. O digestório, eles são alimentados e fagocitados pelos coanócitos. O circulatório, a distribuição de alimentos é feita pelos amebócitos e a difusão dos alimentos, das substâncias, são feitas pelos mesoílos. No mesoílo, né? O excretor não possui também, e as excreções elas são usadas diretamente pelas células no ambiente. Não tem um sistema nela, soltou direto, acabou. Agora eu falaria um pouco sobre as reproduções dela. Ela possui reprodução assexuada e sexuada. Vou começar falando um pouco sobre a assexuada. A assexuada possui 3 maneiras: a de fragmentação, brotamento e gemulação. A maioria é feita por brotamento. A de fragmentação possui uma grande capacidade de regeneração. E a gemulação ocorre provavelmente em espécies de água doce. Eles são diblásticos. Diblásticos é a designação de seres vivos
que tem o corpo composto por duas camadas, a ectoderme e a endoderme. Seu corpo revestido externamente pela epiderme e a cavidade digestória é pela gastroderme. Também é composto pela mesogleia, que é a massa gelatinosa constituída entre a epiderme e a gastroderme, que dá suporte ao corpo. Sua organização corporal também é constituída pela cavidade gastrovascular, delimitada pela gastroderme, tem função de digestão e distribuição de nutrientes e gás oxigênio. E quanto aos tipos morfológicos, nós temos o pólipo e a medusa. Quanto ao pólipo, ele é séssil e apresenta disco basal ou pedial, e tem sua boca rodeada de tentáculos para a obtenção de alimentos. Já a medusa é livre natante e sua boca é rodeada de tentáculos que auxiliam na natação, possuindo então o formato de guarda-chuva. A maioria passa por estágios em seu ciclo de vida, sendo polipóide no pólipo e medusoide na medusa. A diferença é que os dois ficam bem próximos um do outro. E a boca ela fica na parte de cima do pólipo, é como se o pólipo fosse uma medusa, só que virada ao inverso. E não fosse... O pólipo ele parece ser bem diferente da medusa, principalmente pelo seu formato inverso ao do medusa. E também sua aparência mais poligonal, mais quadrada do que a outra, né? Aqui está uma representação da célula urticante. Isso aqui é a célula urticante. Ela fica presente dentro dos ginoblastos, como foi dito anteriormente. Quanto à sua classificação, eu vou falar aqui sobre os hidrozoários, que são em sua grande maioria, mas há algumas medusas, como por exemplo, hidras e caravelas. São de maioria medusa e poucos pólipos, como por exemplo, muito conhecido aí pelas praias de todo o Brasil, as águas-vivas. Neste grupo só há pólipos, como por exemplo, anêmonas e corais. Fechou. São quinidários polipóides coloniais. Acumulam substâncias calcárias para sustentação. Agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução dos sifozoários. Ela não se dá só em uma, se dá em duas partes. Para finalizar nossa aula, vamos destacar alguns pontos importantes do filo quinidário. Alguns exemplos são água-viva, anêmona do mar e a hidra. Tem a presença de quinidoblastos e quinidócitos. Isso. Seja tem células urticantes de ataque e de defesa. Metazoários, que são aqueles que apresentam tecido verdadeiros E possuem simetria radial. e possuem simetria radial. Agora eu faço A todos que assistiram a vídeo aula, obrigado a atenção de todos e eu fui, hein?